Boa noite, Castella Escola de Chocolataria entrando mais uma vez ao vivo, nesta noite chuvosa e de frio aqui do Rio Grande do Sul. Vamos aguardar nossos participantes entrarem um pouquinho, já estão chegando, sejam bem-vindos. Mariana já chegou, que bom! Só me mandar o convite, Mari. Vamos aguardar a Mariana mandar o convitezinho aqui. Mariana, você tá por aí? Pode mandar o convite. Ó. Chegando. Maravilha, seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem por aí? Joia, Mariana, tudo ótimo. Que bom tê-la aqui conosco. Vamos Igualmente, eu lá, estou então, super 18 contente. horinhas. Que bom. Pontualmente às 18, então, vamos iniciar mais uma live aqui da Castella Escola de Chocolataria, ao vivo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Silvana Castelli, diretora da Castella, então, Escola de Chocolataria. E a gente vem, Mari, já há uns 2 meses fazendo essas lives como uma forma, assim, de compartilhar o conhecimento que a gente trabalha aqui na nossa escola, um pouquinho dele com os nossos seguidores, com o nosso público, né? E hoje, o nosso tema é hospitalidade e chocolate. E para falar desses 2 temas, eu resolvi fazer a live um pouquinho diferente, então. Convidando 2 pessoas, 2 profissionais. E eu diria assim, de um lado nós vamos ter a representante do chocolate com ênfase em hospitalidade, que é Mariana Bueno, né? Mariana Bueno, então, docente pesquisadora de lazer e turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, graduada em hotelaria e em turismo, mestre e doutora em administração, e é membro do Comitê Científico da Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo e autora do projeto que a gente tanto segue, né? Projeto Cacau e Cultura, né? E aí Isso. teremos também, e aí eu diria assim, representando agora ao contrário, né? Representando a hospitalidade com ênfase no cacau. Vamos ter aqui conversando conosco também, então nós vamos fazer um trio hoje aqui. Vai Professor ser Geraldo ótimo. Castelli, que está aqui ao meu lado, deixa eu colocá-lo aqui também conosco, peraí, opa, trazendo um pouquinho para cá. Oi, Está aqui ao meu lado, professor. o Geraldo Castelli. Vou fazer a apresentação aqui para quem não o conhece. Então, professor Geraldo Castelli, apaixonado pelo tema da hospitalidade, com várias obras publicadas sobre o tema, trouxe para o Brasil a primeira faculdade de hotelaria lá na década de 70, né? E de lá para cá já são mais de 40 anos trabalhando com atividades relacionadas ao turismo, à hotelaria, à gastronomia e à hospitalidade. E nessa trajetória, em 2000, ele credenciou junto ao Ministério da Educação a própria instituição de ensino, a qual passou a levar o seu próprio sobrenome, então, como marca. Foi aí que a Castella, então, virou marca. E nessa jornada nasceu a Castella Escola de Chocolataria, que foi no ano de 2012. Então, temos aí um legado, né, de inovação, de educação, de chocolataria e de hospitalidade. Professor Castelli é meu pai, né, para quem não sabe. E, então, com muito orgulho, assim, muita honra hoje ter vocês 2 aqui. Vou deixar a palavra com vocês para que esse papo sobre hospitalidade e chocolate seja, assim, delicioso, como os dois temas merecem. Sejam muito bem-vindos e uma boa noite aqui para a gente. Obrigadíssima, Sil. Eu gostaria de destacar, né, que o professor Castelli me acompanhou desde a minha graduação. O livrão azul da Edux era a nossa bíblia, né? Então, li muito o professor Castelli, então... por isso é também uma alegria, uma satisfação enorme dividir esse momento com o senhor, com Silvana, com todo mundo, né? Uma grande satisfação. Obrigada, Mari. Nada, Sil. Vamos lá. Professor, primeira coisa que eu acho que é muito importante, assim, para a gente começar a nossa conversa
Já que muito provavelmente nosso público é de muitos chocolateiros, né? O pessoal que entende muito do chocolate e do cacau, mas que talvez seja novo nesse tema de hospitalidade. Então, gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é hospitalidade, né? Então, Muito o bem, que é Mariana. isso? É um prazer tê-la aqui nessa convivência virtual, né? Mas Isso, estamos muito próximos, né? Olha, certamente. hospitalidade e chocolataria. Se nós tivéssemos que eleger dois temas fantásticos, né, para serem abordados, sinceramente, chocolate e hospitalidade estão aí em primeiro lugar. E nós temos a Concordo. satisfação, né, Mariana, hoje de nós discorrermos um pouco sobre esses dois temas fantásticos, né? E eu diria que as considerações que nós vamos fazer hoje sobre hospitalidade está muito direcionado para a hospitalidade no domínio comercial, já que estamos tratando de negócios, né? Sendo que a hospitalidade ela também tem a dimensão doméstica e pública, né? Então nós vamos focar muito a hospitalidade objetivando os negócios da chocolataria, né? E deixa eu te dizer antes uma consideração ainda, né? Quando eu assisti o conferencista que a Silvana trouxe, né? Eu fiquei muito entusiasmado e impressionado vendo a vibração desse pessoal todo, desses profissionais, ao abordarem essa temática do cacau, do chocolate, Sim. né? Eu acho Assim, que ó, uma das... Desculpa te interromper, mas acho que uma das não, grandes características do movimento Bean to Bar e de todo mundo que é envolvido nesse mundo do chocolate é que essas pessoas são movidas por uma grande paixão, né? Então, é uma isso, característica muito isso. forte. Então é bonito de ver um profissional com os olhos brilhando, né? Que aquilo sai do coração, sai do fundo da alma, aquilo é lindo para um educador ver um profissional que age dessa maneira, né? Então, deixa eu dizer ainda, antes de nós entrarmos na resposta à pergunta que você me fez. Veja Do que conceito. as pessoas que trataram do chocolate até agora, seja lá desde a amêndoa até a barra, todo o processo, com a delicadeza, todos os itens, né, sendo trabalhados com o coração, com a alma, com esmero, né, para produzir um chocolate que traga o bem-estar para as pessoas, né? Então, eu diria o seguinte, nós hoje vamos abordar o seguinte, o produto, né? O produto se compõe, segundo a definição clássica, em bens e serviços, não é verdade, Mariana? Em bens e serviços, o Isso. produto é o bem, o chocolate é o bem, portanto, normalmente, popularmente, a gente chama de produto, né? Tudo bem também, né? Então, o produto chocolate, né? Que é feito com todo esse esmero, com todo esse carinho, né? Mas, digamos que a cadeia do chocolate, né, não termina com a finalização do produto. Ele tem que encontrar ainda quem? O cliente, né? Tem que Isso. encontrar o cliente. Então, hoje, nós vamos falar um pouco, na minha ótica, né, pedindo licença ao Andrei, que tanto falou de harmonizações com Andrei vários produtos. Martinez, né? Nosso colega. Então, Andrei e todos aqui que nos ouvem, hoje nós vamos falar de uma harmonização top, né? Pedindo licença ao Andrei, uma harmonização fantástica, que é a harmonização do chocolate com Com a a hospitalidade. hospitalidade, do chocolate com o encantamento, com a vibração do cliente. Então, hoje, Isso. saindo um pouco daquela produção do chocolate, mas com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma delicadeza, Com o com mesmo os mesmos processo detalhes, artesanal, né? nós vamos, então, construir hoje, né, como é que esse chocolate vai e deve se encontrar com o cliente, né, nessa junção e encontre uma vibração tal que torne um momento exultante, um momento espetacular, na verdade. Muito E bem. que para que Então o é produto sobre seja completo, né? Para que o produto seja o chocolate em si, que por si só já é tão encantador e que essas pessoas já fazem
com tanto amor e cuidando do processo para que ele seja o melhor possível, já que o chocolate Bean-to-Bar tem por natureza ser um chocolate diferenciado desse chocolate industrial, mas que ele se complete por meio da entrega do serviço, né, que compõe todo esse produto de maneira o mais hospitaleira possível, né, de maneira mais encantadora. Isso é tudo. O que a gente vê na prática, às vezes, que é toda essa vibração de quem faz o chocolate, quando ele chega para ser entregue ao cliente, ele murcha, ele derrete. Aí estraga tudo, né? Não às dá vezes o serviço está meio comprometido, às vezes a pessoa está meio chateada. Exatamente. Então, o que nós temos que fazer agora nós vamos dar algumas orientações, digamos assim, dentro do que a gente trabalhou ao longo dos anos, para que essa junção seja uma junção encantadora. Quer dizer, nós vamos trabalhar, então, um pouco o que é hospitalidade, enfim, né? O que é hospitalidade? Não é um conceito, né, que você tirou da cabeça da Mariana ou da minha cabeça, mas o conceito que nós vamos elaborar agora, vamos dar agora, é um conceito que tem fundamento na história da grande família humana. O que nós vamos dar agora como um conceito um pouco mais elaborado, né, é um conceito que está na alma, no sangue da grande família humana. E diremos assim que a hospitalidade, se ela não tivesse sido praticada lá desde os primórdios, não estaríamos hoje aqui dialogando, né? Então, a hospitalidade é um componente essencial, né, da convivência, sem a qual nós não estaríamos hoje falando. Mas, independentemente desse aspecto, nós vamos começar, então, a abordar um pouco mais essa hospitalidade voltada para os negócios, para que os negócios aconteçam de uma maneira mais eficiente, né, e mais eficaz também. Então, nós conceituamos, a partir dos nossos estudos, e nós vamos acentuar três componentes da hospitalidade. Ela pode ser feita de uma maneira mais abrangente também, mas vamos destacar, né, Mariana, 3 componentes. Primeiro, o ritual da hospitalidade. Quer dizer, quando nós recebemos pessoas, quer dizer, na loja de chocolate nós estamos recebendo pessoas, em casa nós recebemos pessoas, um destino turístico recebe pessoas, portanto, uma loja de chocolate é uma anfitriã pelo fato dela estar recebendo cliente. Na verdade, Mariana, está recebendo cliente, portanto, é uma anfitriã. É a primeira etapa, né, do processo. É uma anfitriã. E como anfitriã, ela tem que ter o domínio do ritual da hospitalidade. Em que consiste esse ritual da hospitalidade? 5 componentes. O receber. Como é que eu recebo? O receber. O receber. Eu estou recebendo o cliente por 1 hora, alguns minutos, é o receber. Agora, a pergunta fica sempre, aí que é bem importante, quais são os gestos e sinais que eu tenho que manifestar, né, que eu tenho que exteriorizar para dizer que eu estou recebendo bem os clientes. Isso, que eu estou aberta, né? Nem sempre isso acontece, né, Mariana? Então, primeiro é o receber, acolher o hóspede, o cliente, né? O segundo componente é hospedar, quer dizer, trazer o cliente para dentro da minha loja de chocolate, ali dentro do meu ambiente. Eu estou acolhendo o cliente. E aqui também se repete como é que eu estou acolhendo esse cliente. Aí tem uma estratégia toda que nós devemos, se nós tivéssemos muito tempo, vamos detalhar bem como é que eu vou receber, como é que eu vou hospedar, todos os detalhes, assim como lá atrás, na produção de chocolate, eu tinha o cuidado de cada detalhe, né, para que o chocolate saísse divino e maravilhoso. Aqui também eu tenho que capacitar os meus colaboradores nos detalhes dos detalhes, para que eles possam encantar quem? O cliente agora, né? O terceiro componente, Mariana, é o alimentar. Não quer dizer que o cliente chega na minha loja de chocolate e nós vamos alimentar o cliente, dar todo o chocolate, não. Alimentar, até podemos dar algumas degustações, né? Mas alimentar também do ponto de vista mental. Quantas informações nós temos que fornecer naquele momento que o cliente pergunta, mas o que é esse chocolate? Como é que é feito? Como é que é isso? Como é que é isso? Quais são as intensidades desse chocolate? Enfim, alimentar com informações também. Que é tão rico, né, no Bean-to-Bar, porque o que a gente mais tem são as histórias, são as ricas histórias que o Cacau passou desde os momentos das fazendas, da concepção daquele negócio, que também é sempre muito rico, normalmente envolve uma grande paixão, né, porque o chocolate é apaixonante. Muitas famílias
que tem relação com, por exemplo, com as fazendas, né, de cacau e que agora retomam para a produção desses chocolates diferenciados. Então, a gente certamente tem histórias muito ricas para compor E essas histórias é um esse componente alimentar. essencial da hospitalidade, né? Sabe por quê? Se você vai recorrer um pouco à história, lá atrás, você entra na Odisseia, né, de Homero, lá na Grécia Antiga, né, quando Ulisses voltava para sua terra natal, a Ítaca, né, na sua terra natal, ali, então, era todas umas histórias que se contam quando ele chegava para fazer a refeição, Ulisses, né, que era o herói que retornava, ele passava a contar as peripécias que ele fez, que passou, como, etc. Então, são momentos, né, de contar histórias, né, histórias. E ali, como você disse, é um momento lindo da pessoa, né, no momento que apresenta alguns tipos de chocolate, contar de onde veio, como é que é, certo? A história que está atrás. Né? Então, eu acho que na alimentação, nesse momento, a gente pode contar muitas histórias, né? E o quarto elemento que compõe o ritual da hospitalidade, além do receber, do hospedar, do alimentar, é o entreter. Entreter significa cuidar. Ah, bom, quando o cliente entra na minha loja, né, eu tenho que cuidar dele, né? Cuidar no sentido de ver o que ele deseja, como é que ele deseja, quais são... Quer dizer, é cuidar dele e não deixar o cliente circular ali como se alguém nem tivesse aí. Eu pego sempre um exemplo na área da hotelaria, Mariana, que eu dava, como estava na hotelaria, então eu canalizava toda a temática da hospitalidade voltada para a hotelaria. Veja que quando a gente chega na recepção de um hotel, a gente chega, o recepcionista está atrás do hotel, está às vezes até atendendo outro cliente, está aí e nem nada, está aí, né? Eu digo, poxa, irmão, que custa levantar um olhar, se conectar, fração de segundo, você já se ligou com o cliente que está chegando. Então, já cria uma conexão, né? A conexão, quer dizer, a pessoa que entrou na tua loja, tu tem que te conectar necessariamente com ela. Isso é entreter, isso é cuidar do cliente, né? E aí também nós temos que capacitar os nossos colaboradores. Não adianta só nós dizermos assim, etc, tal e coisa, né? Mas outro fator importante, Mariana, né? Eu estou falando bastante, depois quero que você fale mas não se preocupe. Né? Outro fator importante, nessa capacitação que normalmente nós damos aqui para as pessoas que quiserem fazer um curso mais intensivo nessa área da hospitalidade, né? E levando também a ferramenta que nós damos também aqui para poder implantar essa cultura da hospitalidade em sua organização, né? É necessário que o colaborador tenha minimamente essa cultura da hospitalidade para ele poder trazer de dentro de si um pouco, quando ele vai agir, vai executar esses rituais da hospitalidade, ele traga de dentro da alma dele, do coração para que seja uma dele. Coisa genuína, né? De fato, para que faça parte daquele momento de maneira realmente significativa e seja de alguma forma aquele encontro hospitaleiro também uma realização pessoal dele, né? Então, E outro elemento final, então, para nós terminarmos o nosso ritual da hospitalidade, que eu acho que os nossos ouvintes, né, de tanto repetir, eles já sabem quais são. Ele já teve uma espectadora, professor, que disse que são os 5 pilares da hospitalidade, inesquecível. Então, olha aí. A Ana Pote, Ana, é a Ana Pote. A Aninha foi, eu até falei, ela foi nossa aluna do pós-gestão hoteleira em 2008. E olha só, ela voltou 10 anos depois para Canela, em 2018, teve a comemoração dos 10 anos da turma, né, de formatura. E aí entrou em contato, enfim, com a escola de chocolataria, se apaixonou e hoje está com o seu chocolate Almadoré, né, que você deve ter visto lá na feira. Então eu falei para ela realmente uniu, né, está unindo todo o aprendizado dela em hospitalidade agora. E junto com o chocolate. Pode nos ajudar aqui, né? Se lembrar Isso. Então, dialogando, e para nós fecharmos esse ritual da hospitalidade, que é um ritual, é uma pesquisa riquíssima para quem se entusiasma um pouco e quiser colocar dentro de si um pouco dessa cultura. A última é o partir, né? Então, receber, hospedar, alimentar, entreter e partir. Ou que momento divino esse de partir, né?
Quantas pessoas dentro do comércio em geral não dão mais importância ao partir? O partir é um momento importante, né? Importantíssimo, né? De deixar a porta aberta para um retorno, né? Aquele gostinho quero mais. Lembrando que esse cliente que está ali saindo agora nesse partir, né? Ele é um cliente que pode se tornar fiel ao seu negócio, à sua loja, né? E se ele sair daí encantado, ele pode ampliar a demanda também, né? Através do boca a boca, né? Através da internet, que hoje facilita bastante, né? Então, gente, Isso. ali, né, Mariana, é um momento também, de repente, dentro da história e da cultura, né, era um momento em que, normalmente, na tradição da hospitalidade bíblica, da hospitalidade homérica, era um momento da troca de presentes, né? Né? Eu acho que aí você pode sugerir também alguma coisinha, no sentido que, Pois por que é. não a loja aí não ter algum pequeno detalhe né? Fala um Pois pouquinho é, sobre isso. quando a gente pensa em tudo que o senhor falou aí, toda essa composição, né, dos 5 pilares da hospitalidade, a gente pensa em uma experiência realmente completa, né, do consumidor, que tem começo, meio, fim, mas um fim com continuidade, por conta dessa coisa das memórias também, porque aquela experiência fica na memória, e aí cria uma fidelização, né, do consumidor, e ele volta, e ele comenta com alguém, e aí toda essa amabilidade, né, que está envolvida na entrega do serviço se perpetua, né? E aí essa coisa do presentear-se, né, no mundo do chocolate é uma coisa tão tradicional, né? A gente estava conversando e aí desde que o chocolate é chocolate, ele já surge como uma maneira de adoração aos deuses, né? Como alimento É verdade. sagrado. É, Então, existe uma sacralidade no consumo do chocolate desde os astecas. E depois, ao longo da história, o chocolate sempre permeou essas relações. Né? Ele sempre foi Quando ele chega na França, ele tem uma coisa de distinção, de luxo. O chocolate presenteável, né? Sendo um ato de carinho, de respeito. E isso segue nos dias de hoje, né? A gente, muitas vezes, quando pensa em presentear alguém, a é, gente pensa em presentear com chocolate. é Então, a verdade. gente precisa entender também, É, enquanto, enfim, gestores dos nossos negócios, que esse produto que a gente está lidando tem toda uma subjetividade, tem todo um repertório dentro da cabeça dos consumidores, que é uma relação muito especial, é né? verdade. Então, Olha, às vezes, a gente pode... eu vivi na Suíça há quase 7 anos, né? Sete anos e pouco, né? E lá o chocolate como presente faz parte do normal da coisa. Então o Pois chocolate está é, aí como algo sempre muito presente, isso. como algo, né? Muito delicado, muito, né? Muito legal. Quando a Mas gente então, vai só aí para para Gramado, né, também, a gente traz o chocolate como souvenir também, né? O chocolate enquanto como uma memória de uma viagem. e como E, recordação de uma viagem, recordação de um destino, recordação de isso. pessoas, né? Isso é muito legal. Então, só para nós avançarmos no nosso negócio Vamos. e deixarmos, digamos, para os nossos queridos ouvintes aí, né? O Espectadores, né? seguinte, a hospitalidade, então, tem esses 5 atos que nós acabamos de dizer, mas não terminou ainda aí o conceito, né? Veja o Não. seguinte, nós podemos praticar os atos de receber, hospedar, alimentar, entreter e despedir-se do visitante com aquela cara de quem comeu e não gostou, né? Então, peraí, nós temos que executar esses 5 atos com uma postura, com uma atitude hospitaleira, gente. Não encontramos, seguidamente, não encontramos isso dentro das lojas em gerais, inclusive dentro das que vendem chocolate. Nós temos que capacitar os nossos colaboradores para executar esses atos com uma atitude hospitaleira, isso é, com os atributos da hospitalidade. Quais são esses atributos da hospitalidade? A cortesia, a amabilidade, a generosidade, o espírito de serviço, enfim, são todos esses atributos que isso demanda uma capacitação dos colaboradores, no sentido deles trazerem para dentro de si essa gentileza, porque a gentileza gera gentileza, trazer dentro de si essa amabilidade, essa cordialidade, essa simplicidade, essa humildade, esse Generosidade também, né, professor? generosidade. Nós temos um elenco de atributos
que no momento que a pessoa traz isso para dentro de si, ela vai executar aqueles atos, aquele ritual da hospitalidade com um esplendor, né? Então, sim, você cria um ambiente bom dentro da tua empresa, né? Isso. Então, eu diria, então, o conceito de hospitalidade exige a execução do ritual, exige que esse ritual seja executado com os atributos da hospitalidade e mais. E um terceiro elemento para nós concluirmos esse nosso conceito de hospitalidade, senão nós vamos muito longe. As ambientações. Eu tenho que executar esse ritual com os atributos da hospitalidade, mas se o meu ambiente é desastroso, que hospitalidade é essa? Se alguém chega, para traduzir em outra instância, em outro domínio da hospitalidade, na minha casa, e encontra uma bagunça dentro da minha casa, é sinal que eu não tenho o devido respeito com os meus hóspedes. E na parte comercial também acontece isso. Então, as ambientações, como estão as ambientações, duas ambientações que nós podemos acentuar aqui, né, Mariana? A ambientação física significa um ambiente físico, espaço, né? A dimensão A composição, da iluminação, né? da decoração, né? A música, né? Porque a gente pode destacar que a percepção do consumidor sempre envolve os 5 sentidos, né? Então, de que forma isso está sendo composto aí nesse ambiente? E eu digo o seguinte, então, o que é essa ambientação física bem cuidada, assim como eles fazem lá, como o pessoal, né, que produz chocolate, que faz todo aquele cuidado, desde a amêndoa até a base. Lá na cozinha, né? Ali tem que ter um cuidado todo especial, porque essa ambientação física cria o quê? Uma atmosfera. E essa atmosfera que nós estamos falando, ela gera dois efeitos fenomenais. Ela gera a fidelização do cliente, porque ele vai se sentir bem lá dentro, e mais, ele vai multiplicar esse bem-estar para outro, isso amplia a demanda para aquela loja. Então, prestem atenção, quem tem o seu negócio, de criar uma ambientação física fenomenal, porque isso gera um aumento do seu negócio. Né? E que seja hospitaleira, que as pessoas se sintam bem, né? Como? No lugar. Que as pessoas se sintam bem naquele espaço. Sintam bem naquele espaço. É essa criação dessa ambientação física que gera uma atmosfera, às vezes não é bem compreendida e as pessoas não dão muita importância. Eu vou pegar só um exemplo rapidinho. Por exemplo, nós estamos aqui em Canela e Gramado, né? No Natal Luz, Canela e Gramado, através das ambientações que eles fazem, a decoração, os shows que eles dão, a música, etc., cria um ambiente natalino fenomenal. Mágico, né? Mágico, isso você disse. As pessoas que chegam, elas se embebedam daquela atmosfera natalina, né? E se sentem divinos e maravilhosos, como, né? em seu bem-estar, né? Então, acho que isso é importante. E a outra ambientação que eu vou também mencionar, só para a gente, né? É a ambientação social. Isso é, como é que a equipe que trabalha comigo aí, que trabalha na sua loja, no seu negócio, como é que é? Qual é o tecido social que está aí? Porque às vezes a gente encontra um ambiente de confronto permanente e as pessoas que vêm de fora notam esse desajuste que existe no meio dos colaboradores. Eu digo, no meio hoteleiro que eu conheço muito, era fácil de observar isso, os desajustes que havia entre a equipe do restaurante com a equipe da cozinha, por exemplo. Conflitos, né? E aí isso se refletia no cliente, né? Certamente. Então, ter esse cuidado de os colaboradores terem um ambiente de amizade, de bem-estar, um ambiente vibrante, um ambiente onde o cliente, quando chega, vê aquela equipe com brilho nos olhos para atendê-lo, ele derrete, né? Porque realmente... É especial, né? Então, com isso, Mariana, eu digo, nós podemos concluir essa etapa, que eu não sei em que pé nós estamos com a nossa exposição aqui. Estamos bem. O nosso conceito de hospitalidade que nós queríamos transmitir para os produtores de chocolate, e espero que nós tenhamos aqui, assim, com a nossa vibração também, porque
a hospitalidade, para mim, é um oxigênio, não só para mim, para a humanidade como um todo, é oxigênio, né? Imagine vocês se alguém vive um dia, 2 dias, uma semana, um mês, sozinho, sem falar com ninguém, morre, né? Então, a hospitalidade é um oxigênio. Então, eu encontro na hospitalidade uma temática que nós podemos contribuir para agregar valor, não só aos negócios, né? Mas agregar valor também ao bem-estar das pessoas como um todo. Com certeza. As interações de maneira geral, né? Esse é o tema. Essa foi uma primeira abordagem. Qual é a outra agora, Silvana? Uma coisa que eu acho interessante a gente comentar ainda, professor, é sobre a importância da comunicação como instrumento que faz o intermédio de uma série desses elementos que o senhor relatou. Então, é importante que a gente observe, em todos esses momentos, a importância da comunicação verbal e da comunicação não verbal, né, dos funcionários. É importante que a gente entenda os pequenos gestos, as pequenas expressões faciais. Por isso também que a hospitalidade precisa estar tão... fazer parte, né, realmente da cultura da empresa, para que ela seja genuína, para que ela esteja presente nessas pequenas atitudes. E aí, nesse sentido, eu estou aqui me lembrando, eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo na Disney, e lá na Disney eles eram muito, muito rigorosos com essas coisas. Então, uma série de gestos, né? A gente, por exemplo, quando a gente ia falar com a criança, era importante que a gente ficasse de joelhos para que nossos olhos estivessem na altura dos olhos da criança e essa criança se sentisse acolhida. E aí tem uma série de ferramentas, né, enfim, para que essa comunicação seja acolhedora. Mas é importante que a gente observe o nosso vocabulário, é importante que a gente observe o nosso tom de voz, os nossos gestos, né? Porque a gente pode dizer que está feliz com um rosto bem triste, ou que está satisfeito em servi-lo de uma maneira bem rude, né? Então, essa comunicação é importante. Muito. Então, veja o seguinte, Ana, no ritual da hospitalidade que nós já abordamos, dentro de cada ato do ritual da hospitalidade, isso tem que estar presente. Já faz parte, como você acabou de dizer, de uma ferramenta. Então, dentro de cada ato, bom, eu tenho que capacitar os meus colaboradores para eles terem aquele tom de voz, aquele vocabulário, aquela expressão corporal, né, adequada para aquele momento, né? Nós, claro que, do ponto de vista da comunicação, etc., né, nós temos também uma ferramenta que se chama a Carta da Hospitalidade, que cada organização pode confeccionar a sua Carta da Hospitalidade, né, com os atributos que eles julgam os mais importantes para eles, né, e dentro daquela Carta da Hospitalidade, então, todos os colaboradores passam a agir em sintonia com aquela Carta da Hospitalidade. E naquela Carta da Hospitalidade, ali, isso que você acabou de dizer, desses diferentes tópicos de comunicação, né, eles fazem parte dessa Carta da Hospitalidade, para quando eu manifestar a minha amabilidade, a minha cordialidade, quais são os gestos e sinais de hospitalidade que devem se fazer presentes. Então, a Carta da Hospitalidade, ela como uma ferramenta que eu acho fenomenal, como ferramenta essa Carta da Hospitalidade, e o meu desafio, né, nesse tempo que meus cabelos já estão um pouco mais brancos, né, ou bastante, né, e é fazer com que as organizações prestadoras de serviço entendam que a hospitalidade... Eu vou dizer o seguinte, uma declaração que, assim, fica bem patente, talvez, nesse momento, dizendo que eu participo da convicção de que uma das grandes revoluções dos serviços ainda está por ocorrer. E ela se dará a partir do momento em que as organizações prestadoras de serviço, ouçam, meus caros, as organizações prestadoras de serviço incorporarem em sua gestão o paradigma da hospitalidade. Né? No momento em que as organizações incorporarem o paradigma da hospitalidade, elas farão com que todos os seus colaboradores passem a agir com uma atitude hospitaleira,
E essa atitude hospitaleira terá como reflexo a fidelização maior dos seus clientes, a ampliação da demanda. E eu pergunto qual é a organização prestadora de serviço que não almeja a fidelização dos clientes e a ampliação da demanda, mas presta atenção que a hospitalidade ainda não faz parte, enfaticamente, das organizações prestadoras de serviço. E olha que eu convivi com mais de 40 anos no meio hoteleiro e não consegui, talvez, levar essa convicção que eu tenho enfaticamente para que a hotelaria, que é uma organização prestadora de serviços por excelência, incorporasse na sua gestão esse paradigma da hospitalidade, um paradigma ousado e um paradigma inovador, né? Não sei se você participa dessa minha convicção, Mariana. Participo plenamente, não só no que diz respeito às relações comerciais, mas também às relações sociais. Mas eu acho que a hospitalidade é transformadora nas relações. E aí, quando a gente transformadora, é civilizatória. Homero, na Grécia Antiga, estabeleceu a hospitalidade como um divisor de águas. Isso. A hospitalidade era um divisor de água entre o mundo civilizado e os bárbaros. Então, veja o seguinte, que concordamos com isso, que desde esse passado remoto até nossos dias, realmente a hospitalidade nos leva à cidadania, nos leva a exercer a cidadania. E quem não incorporou de uma maneira mais profunda a hospitalidade, vive no mundo dos bárbaros, sinceramente. A hospitalidade é tão inerente à nossa própria humanidade que ela começa desde que o homem é homem, né? Quando a gente pode talvez entrar um pouquinho também na comensalidade, mas a comensalidade surge quando o fogo é descoberto e as pessoas começam a se reunir ao redor da fogueira para comerem juntos. Então, durante o período da agricultura, as trocas, né, já aconteciam. Então, é da nossa própria humanidade ser hospitaleiro, servir, trocar, né? E vale ressaltar que a hospitalidade de maneira mais pura, genuína, é aquela hospitalidade que dá-se sem esperar algo em troca, necessariamente, né? Então, se a gente parte do pressuposto dessa hospitalidade que nos humaniza, né, a gente tem certamente relações muito mais cordiais, muito mais honestas, muito mais duradouras também, né, porque as partes se respeitam. Então eu acho que é fundamental. E quando a gente traz essa hospitalidade que faz parte de nós, né, que está na nossa natureza, para o mundo dos negócios, lógico que tem questões muito objetivas, né, porque todo mundo gosta de ser acolhido, todo mundo gosta de sentir-se bem. E aí a gente tem, sim, uma questão muito objetiva de crescimento de demanda, de uma clientela mais fidelizada e etc. A gente tem essas questões objetivas, mas a gente passa também a trabalhar e necessariamente em um ambiente melhor para a gente, para todos, né? Para os nossos funcionários, para os nossos consumidores. E por isso que isso torna-se tão bem sucedido, né? Porque é um ambiente que todo mundo quer estar ali, né? Eu fico muito feliz que nós fizemos alguns seminários, alguma semanada, né? Nós trouxemos algumas organizações, uma semana inteira aqui conosco, né? Toda a gerência, né? E construímos em duas grandes partes, né? De um lado, damos os fundamentos da hospitalidade e, da outra parte, trabalhamos com as ferramentas da hospitalidade. Às vezes, o empresariado, né? Professor, mas não dá para a gente trabalhar de imediato a ferramenta sem levar em consideração todo esse blá sobre a hospitalidade, né? Eu diria, olha, nós estamos aqui para formar ferramenteiro, né? Não porque senão é muito utilitário, né, professor? Senão, se você não incorporou um pouco dessa cultura, não vai dar certo lá. Então, eu acho que nós conseguimos vender essa ideia e, sinceramente, a gente fica muito feliz, eu como educador, né, já vivi essa experiência com algumas capacitações, de levar as pessoas às lágrimas, no sentido de que, de repente, eles se dão conta de que essa cultura da hospitalidade, que ele está trazendo para dentro de si, para poder executar uma prestação de serviço top, uma prestação de serviço de excelência da excelência,
essa cultura da hospedagem que ele está dando de si, nós estamos formando, levando a ele também o exercício da cidadania, porque esse bem-estar, essa cordialidade, esse respeito, essa generosidade, ele, ao sair do seu emprego, ele leva para a sua família. Ele vai agir dentro da sua família com essas características. Então, cria dentro da sua família um tecido social cada vez melhor. E ele, como cidadão, vai se portar também na cidade com esses atributos. E vai ser um cidadão diferenciado também. Eu fico muito feliz, Mariana, de dizer para ti que alguns ex-alunos talvez estejam nos assistindo, de que o meu desafio também foi muito nessa direção de, durante o período acadêmico, digamos assim, né, porque a mudança, a incorporação de atitude, você sabe, que não é alguma coisa que acontece do dia para a noite. Leva tempo para ser formada. Os psicólogos Sim. podem falar sobre isso. A atitude é formada, né? Então, a formação leva tempo. E eu fico muito feliz no sentido de que dezenas e dezenas de ex-alunos, né, que foram para o mercado já identificava, no sentido que tinham saído da nossa organização pelo fato de nós termos levado eles a agirem já com esses atributos. Veja que coisa especial, né? Então, eu acho que isso que você está dizendo também, sim, né? Acho que a educação, a formação, a capacitação que a gente dá dentro das empresas é formar o profissional, mas como sequela, digamos assim, né? Ele leva para a sua família, leva para a sociedade um componente essencial para o exercício da cidadania, para o bem-estar de uma comunidade. Isso. Professor, tem duas coisas que eu acho que a gente podia entrar. Uma é a comensalidade, né, que faz parte dessa relação entre a hospitalidade e os chocolates, né? Será que o senhor quer falar um pouquinho sobre isso, sobre a comensalidade? Acho que muitos que estão aqui provavelmente não sabem o que é comensalidade, não sei. Então, vamos conversar nós dois, então, né? Eu não sei como é que a gente estamos de tempo. Tá bem. Estamos bem. Eu estou aqui controlando um pouquinho. Então, vamos lá, Mariana. Sobre a comensalidade. O que é a comensalidade? De repente as pessoas... Mas que bicho é esse, comensalidade? Isso. A comensalidade faz parte lá do tempo da Grécia Antiga, que veio ao longo da história, né? A comensalidade, na verdade... eu acho um momento divino e maravilhoso, sabe? A comensalidade envolve, aliás, os gregos, né, na Grécia Antiga, distinguiam dois grandes momentos para a comensalidade. O momento do banquete, né, era um, e depois do banquete era o chamado simpósio, onde o pessoal saía de alimentar o seu lado biológico, digamos assim, né, e passavam para o simpósio, para alimentar o lado mental, porque lá a gente discutia as grandes ideias, certo? Não, mas a comensalidade que vinha de lá, né, gente, é o momento em que as pessoas se encontram, né, à mesa, né, para poder atender o lado biológico, né, a refeição, mas além disso, né, poder conviver com as pessoas. Então, ali, o momento da refeição é o momento de nós aprimorarmos os nossos relacionamentos, as nossas ideias, enfim, a comensalidade, a mesa é um momento divino, maravilhoso. Por isso que Cristo, na despedida dele, se reuniu com os discípulos ao redor de uma mesa e tomou do pão, que era um dos símbolos da cultura gastronômica da época, e o vinho, que era outro componente, né? E ali ele deu a sua mensagem final ao redor de uma mesa. Isso é comensalidade. Isso. O comer junto, né? O compartilhar. E eu estava tentando que a gente entrasse nesse tema, porque eu acho que o chocolate nos proporciona tanto isso, né? A gente compartilha chocolates, o ato de comer junto. Eu acho que as empresas, né, os negócios de chocolates, eles podem proporcionar momentos desse tipo,
porque as pessoas gostam de alimentar-se juntos. Então, os negócios talvez possam pensar em degustações juntas. E aí a gente tem uma Isso, experiência exato. super rica, né? De alimentação do intelecto, de alimentação também física, porque a gente está degustando. Então, eu É, considero a degustação do chocolate e a degustação do chocolate junto, né? Esse ato de degustar em grupo, de comentar, de trocar percepções, é um momento riquíssimo e que talvez sejam experiências que muitos consumidores, nesse momento que eles estão cada vez mais sensibilizados, né, para esses chocolates especiais, para que o chocolate artesanal e o chocolate Bean-to-Bar, ele é um produto especial, como as cervejas artesanais, como os vinhos, né, como os azeites, como tantos outros produtos gastronômicos que são muito ricos. Então, o chocolate tem essa particularidade e essa potencialidade, e eu vejo ainda poucas empresas, né, explorando é essa verdade. oportunidade. Então, e aí, desse modo, também a gente traz essa hospitalidade, né, para essas lojas, para esses ambientes. E é É, uma oportunidade que pode ser legal, lucrativa, enfim. Uma outra questão que eu acho que faz parte muito desse momento que a gente está vivendo, professor, é a questão da hospitalidade online, né, que surge nesse momento de pandemia. Eu vejo tantas empresas tão mais presentes no ambiente online, porque elas se veem precisando chegar até esse consumidor final. E aí as ferramentas, né, as tecnologias, as redes sociais, os sites, eles têm sido grandes apoios, né, como canal de venda, mas também como aproximação do relacionamento, que agora não pode ser mais presencial, né, as pessoas não podem mais visitar a loja. E aí surge essa hospitalidade online, né, essa hospitalidade virtual. Eu estava é, vendo... na verdade você levantou bem o tema, né? Na verdade, nós elencamos antes três grandes dimensões da hospitalidade. Você se recorda lá no começo, a hospitalidade doméstica, né? A hospitalidade urbano, pública de um destino turístico e a hospitalidade comercial que nós comercial. tratamos hoje. E, evidentemente, que surgiu, é possível também nós abordarmos a hospitalidade virtual, né? Esse que nós Isso. estamos praticando eu diria Pois até que ninguém abordou uma quinta dimensão. Digamos assim, a dimensão da hospitalidade espiritual, o vínculo com o divino, né? Nós estamos comungando. Se nós verificarmos toda a história bíblica, quantas vezes o Criador fez uma parceria, alianças, né, com os homens no decorrer da história. Se nós analisarmos a mitologia, nós vamos ver que os deuses seguidamente estavam presentes. Inclusive, né, na mitologia aparece, aliás, um conto que tem aí, fabuloso, né, do mito de Filemon e Baucis, né, que mostra a vinda de Júpiter e Hermes na Terra para ver como é que estava a hospitalidade, porque eles iam se dando conta da importância, né, que a hospitalidade tinha para a harmonia e o bem-estar do ser humano, para a sobrevivência do ser humano, né? Então, eu acho que essa hospitalidade que nós estamos vendo hoje, né, virtual, é uma hospitalidade que, com a pandemia, teve um crescimento extraordinário, né? No sentido que as pessoas se deram conta que cada vez mais que a convivência, o viver só num ambiente muito restrito, né, começava a pesar também, né? E eu me dei conta, Mariana, de que cada vez mais eu disse o seguinte: a hospitalidade hoje, mais do que nunca, está pedindo passagem. Está pedindo passagem. Sim, está pedindo passagem. E ali eu me recordo da Bíblia que diz: não esqueçais da hospitalidade. Né? Várias vezes, né, ela apela para isso, porque a hospitalidade é um componente essencial do nosso bem-estar. E eu vejo nesse momento, né, que a hospitalidade está pedindo passagem mais do que nunca, porque há grandes intrigas, grandes desavenças, né, e com prejuízos muito acentuados para o bem-estar das comunidades como um todo. Então, meus caros companheiros,
meus amigos, aonde está? Onde estamos? A hospitalidade está pedindo passagem porque a hospitalidade é um abra-alas para o bem-estar da comunidade como um todo. Vamos incorporar um pouco em nosso agir os atributos da hospitalidade para que nós possamos, né, agregar um valor singular para as pessoas como um todo, né? Isso. Fantástico. Fantástico, Né? professor. É isso mesmo. E aí a gente... Siga. Não, diga. Não, eu ia dizer Maria, que essa... Tá. Eu Oi? vou pedir licença aqui um pouquinho. Fica à vontade. A Ana, que foi nossa aluna, enfim, aqui ela citou aqui, nos comentários antes, tem um poema que meu pai, enfim, cita muito, né, na escola ali durante o ano, né, de um poeta espanhol, Caminante no Camino. Daí ela citou ali um trechinho dessa poesia, até ele pode falar um pouquinho. Ela disse, olha, eu estou me dando conta o quanto a poesia que tanto foi recitada na minha época de hotelaria tem a ver com o mundo do cacau, do chocolate que eu estou vivendo agora, né? Que é um dia depois do outro. Então, vou deixar ele falar um pouquinho. Que coisa boa. Eu vi também, Silvia, aqui, não sei se você acompanhou, mas o pessoal estava pedindo Castelli na Bahia, no Maranhão, em Pernambuco. Olha aí. Olha. Chega lá um né? dia. Mas assim, essa coisa do... É tão bonito isso, né? E eu estava aqui pensando nessa coisa do ambiente online. Eu estou desenvolvendo uma pesquisa nesse momento, com algumas parcerias, inclusive Luciana Monteiro, que é professora da Castelli, a gente está fazendo uma pesquisa juntas. E aí a gente, escutando as pessoas sobre o impacto da pandemia nos seus negócios de chocolate, as pessoas estavam falando o quanto que as pessoas estão precisando ser ouvidas, né? Em algumas entrevistas, alguns empresários citaram dessa maior aproximação agora com o consumidor final, que o consumidor final ele quer um atendimento mais aproximado, que as pessoas estão mais acolhedoras, que as pessoas estão com mais paciência, relação às vezes também entre fornecedores, né? Os fornecedores estão mais compreensíveis. Então eu acho, professor, que essa sua fala de que a hospitalidade está pedindo passagem é muito, muito precisa, assim, e eu consigo observar isso de diversas formas, sabe? Nesse momento e nessas entrevistas que eu tenho feito com os empresários, realmente é isso, né? É exatamente isso. Muito importante. E assim, né? Assim, dentro do que nós estamos falando, um desafio que nós podemos lançar nesse momento com essas lives, e eu fico feliz de ver que a Silvana trouxe um elenco de palestrantes que enche a alma da gente, né? Me conforta bastante ver essas pessoas que falam com a força que vem do fundo da alma, como se diz, né? Isso é muito, muito legal, né? E eu vejo também, já que a Silvana levantou essa hipótese do nosso querido poeta espanhol Antonio Machado, né? E que ele tem um poema que serviu de paradigma para mim ao longo da minha carreira pessoal e profissional, né? E lá pelas tantas, só para citar, isso vale também para os empreendedores de chocolate, me escutem agora um pouco da alma, né? Aliando todo esse cuidado que vocês têm na elaboração do produto chocolate, né? E mais nesse vínculo com uma trajetória, uma visão de negócios. Eu diria para vocês o seguinte, que lá pelas tantas, esse poeta diz: todo passa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino. Veja como é legal, meus caros, que vocês têm as vossas empreendimentos. Não se trata só de percorrer caminhos já feitos, porque alguns só percorrem caminhos e outros até nem chegam a percorrer todo o caminho, ficam nele. Então, termos a ousadia de fazer o caminho avançar, irmos mais além. Eu acho que esse ambiente do chocolate, com esses novos desafios, com esse chocolate com nano equipamentos, onde estão produzindo um chocolate divino e maravilhoso, isso é fazer o caminho avançar. Parabéns a esses
nano empreendedores com equipamentos pequenos fazendo esse chocolate premium, divino e Isso. maravilhoso. Que Eu fico tão feliz de ver isso. Então, o poeta diz isso. E mais, lá pelas tantas também ele diz que me ajuda bastante. Caminante não há caminho. Se hace caminho al caminar. E al volver a vista atrás, se vê a senda, o caminho, a trilha, que nunca se há de volver a pisar. Significa que esses empreendedores de chocolate, né, ao olharem para trás, eles veem o legado que deixaram. Isso é divino e maravilhoso. Deixaram um legado, né, fruto desse seu trabalho com muito amor e carinho, deixaram um legado, né, que compõe a sua vida profissional, mas compõe também o bem-estar das comunidades, né? E eu isso. diria também, nesse momento, que eu queria chamar a atenção um pouco, talvez, o seguinte. Me lembrei agora da Maria Fernanda, da Chloé, da Maria Fernanda. Maria Fernanda, olha, nós temos Maravilhosas. chocolate e hospitalidade. Chocolate e hospitalidade. Por que não nós ousarmos, como o poeta diz, para fazermos o caminho avançar e empreendermos uma ideia de nós podermos, através do chocolate e hospitalidade, com essa temática tão fantástica, Isso. chocolate e hospitalidade, eles se complementam, se harmonizam de uma maneira excepcional e nós possamos fazer uma caminhada, né, congregando amigos, pessoas, Venezuela, Colômbia, Isso. Isso. Peru, Tantos lugares. Bolívia, e minha cara Maria Fernanda, e dizermos, fruto dessa caminhada que nós podemos fazer, integrar com todos esses chocolateiros, né, desses países distintos aí, possamos um dia, presta atenção que eu vou dizer agora, possamos um dia dizer como o poeta e cantor argentino Héctor Arimburu, quando diz, numa das suas canções, eu tenho tantos hermanos que não los puedo contar. Que tal se um dia venezuelanos, bolivianos, colombianos, brasileiros, nós possamos dizer que fizemos essa caminhada conjunta lá pelas tantas da nossa vida, e eu tenho tantos irmãos que não os puedo contar. Então nós faremos uma... Cacau nos une, né? Hã? O cacau nos une, né? O chocolate nos une. E a hospitalidade une as nossas almas, né? O nosso coração, a nossa alma. Que tal Isso. se nós pudermos dizer daqui a um pouco mais, nesse conjunto de países e de pessoas maravilhosas que nós vamos encontrar, que eu tenho tantos irmãos que já não os puedo contar. Aí está o desafio. Deixo o desafio para ti, Mariana, o desafio para todos os nossos ouvintes. Para toda a nossa comunidade Bintubá, né? Bintubá, que é fenomenal esse cuidado todo, para nós conjuntamente, né, nós podemos, chocolate e hospitalidade, podemos então compartilhar saberes e fazeres, podemos compartilhar olhares e conexões, e conjuntamente, dentro desses saberes e fazeres, olhares e conexões, nós criarmos uma comunidade chocolate e hospitalidade que coisa linda. Agregava um valor substancial ao bem-estar das pessoas isso mesmo. E das comunidades. Esse é o desafio que eu gostaria de deixar aqui, tá bom? Isso. Belíssimo. E eu acho que tem muito a ver com o que nós somos enquanto comunidade do Bintubá, os valores do movimento Bintubá, né? Os valores desse chocolate artesanal que tem mais respeito à matéria-prima, que tem mais respeito a toda a cadeia produtiva. Eu acho que sua fala é lindíssima, professor, e extremamente
coerente e necessária. Diga, Sil. Estamos. Não, Já já a hoje gente estamos vai. chegando nos últimos 20 minutos, 20 segundos, né? Então, dá vontade de ficar Poxa, mais muito tempo. obrigada. Mas Muito eu que obrigada. agradeço, te agradeço a presença, Mari, agradeço a presença aqui, professor Geraldo Castelli, meu pai, ter Isso, participado professor, aqui. uma alegria. Que coisa E boa. até a Muito próxima, obrigada. gente. Muitíssimo obrigada. Beijo. Vamos Beijo. juntos. Tudo.